Olá pessoal, eu sou Willy, engenheiro eletricista, professor do Instituto Federal do Paraná e minha especialidade é energias renováveis. Nesse vídeo, eu quero que seja um vídeo rápido, onde eu vou ajudá-los a montar um quadro como esse. Pode ser um quadro desse tipo, sem tomada industrial, ou um quadro com tomada industrial. O conteúdo do vídeo: eu vou falar dos materiais, vou ensinar vocês a fazerem a montagem e, por último, vou fazer um teste nos quadros. Agora, materiais de consumo. Terminal Ilhoz 6 mm. Aqui eu tenho um simples e duplo. Já vou explicar onde vocês vão utilizá-los. Terminal Olhal de 6 mm para ligar no wallbox, que é para fazer essas pontas aqui. Eu utilizo adesivos, mas vocês não precisam. Fita isolante. Cabo de 6 mm, preto, vermelho e verde, 1 metro de cada um. E um cabo, 1 metro de cabo PP tripolar de 6 mm. Os componentes. Aí a gente vai seguir à risca o que exige o fabricante. E um detalhe que eu esqueci de falar em um dos vídeos é sobre o IDR. Esse é fundamental. Vamos ver. Eu estou aqui com o fabricante do wallbox da BYD, mas serve para outros carregadores elétricos também. E vamos seguir a risca. Ele exige que os cabos de entrada são 3 cabos de 6 mm quadrados. Fase terra, 3 cabos. Ou fase neutro terra, depende do tipo de tensão que você tem na sua casa. Eu já vou explicar isso mais adiante. Mas o importante é que são de 6 mm quadrados. O DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto, de classe 2, 275 volts. O disjuntor bipolar, curva C, de 40 amperes. O IDR tipo A, de corrente residual de 30 mA e nominal de 40 amperes. E aqui que está o grande erro, que é o tipo de EDR. Eu já cometi esse erro também e vou explicar para vocês qual que é a diferença. Comercialmente, o que a gente encontra é o EDR do tipo AC, que é para corrente alternada, que é o que a gente tem na nossa residência. Então, provavelmente, se seu quadro tem o EDR, ele é do tipo AC, que protege as pessoas contra choques elétricos. Por que esse dispositivo é importante? Porque no caso do carregador veicular, a tensão é de 600 volts. Na sua casa, você deve ter 127 e 220 volts. 600 volts tem tensão suficiente para matar uma pessoa. Bom, o detalhe, qual que é a diferença do tipo A para o tipo AC? O tipo AC que vende no comércio é para corrente alternada, que tem esse símbolo aqui, ó. Porém, no carregador veicular, você tem, de um lado, tá aqui o wallbox, de um lado tem corrente alternada e de outro lado tem corrente contínua, com polo positivo e negativo, que vai para a bateria, certo? Então você tem que ter proteção de corrente contínua e corrente alternada. Quem faz esse tipo de proteção? O IDR do tipo A, só o IDR do tipo A. Se você achar um IDR comercial e que não fala o tipo, ele é AC, que é esse aqui que é o mais simples. O tipo A, ele custa entre 150 e 200 reais. Então, fiquem ligados nesse erro que eu já cometi, não cometam esse erro. Vocês precisam dessa proteção aqui contra choques elétricos, ok? Então, vamos para os dispositivos. Disjuntor. Curva C, 40 amperes, DPS de corrente de 30 kA, que é o suficiente para aplicações residenciais. Bipolar, o DPS, o IDR tipo A,
com corrente nominal de 30 mA e corrente residual de 30 mA e corrente nominal de 40 A. Então, esse é o IDR do tipo A. E isso aqui é um acessório que é o medidor de energia. Não ter o medidor de energia vai fazer ele funcionar da mesma forma. Por que que eu coloco? Eu coloco porque esse medidor ele mostra se você está recebendo a tensão adequada da sua rede, da concessionária, ela pode variar durante o dia, se ela está adequada, a corrente que está passando no momento de carga, a potência que o wallbox está exigindo e quanto de energia você está consumindo. Eu vou abrir o quadro para vocês verem os demais materiais. Ok, então aqui a gente vai utilizar pelo menos um cabo, 1 metro de cabo 6 milímetros, vermelho, preto e verde. Os terminais que eu já citei. A passagem do cabo para ir para o wallbox, vocês vão utilizar um prensa-cabos de 1/4 de polegada. Vocês vão fazer o furo no quadro ali, um furo de aproximadamente 22 a 24 milímetros. Podem utilizar uma bloca escalonada. E vão utilizar um cabo PP tripolar de 6 milímetros. Esses são os materiais que vocês irão utilizar. Sobre o custo. Muitas pessoas querem saber o custo, acho natural, mas vai depender muito de quando vocês estão vendo esse vídeo. Hoje, julho de 2024, para montar um quadro desse, sem contar as ferramentas, você vai gastar em torno de 500 a 600 reais, comprando ou no mercado nacional ou importando, certo? Comprem produtos certificados pelo Inmetro ou pela Comunidade Europeia, para vocês terem garantia da segurança, e cuidado quando vocês forem comprar os cabos. Tem muito cabo de 6 milímetros sendo vendido pela metade do preço no Mercado Livre. É só colocar no Google o nome do fabricante que você vai achar reclamações no Reclame Aqui, porque cabos muito baratos, metade do preço, eles não são de cobre, eles são revestidos de cobre. E aí, obviamente, quando você ligar, ele vai esquentar, como já escutei relatos de outras pessoas, e vai colocar em risco a sua instalação, a sua residência. Quem não é da área e tem dificuldade em montar um quadro desse, eu vou disponibilizar o link para vocês comprarem já prontos esses quadros, do jeito que eles estão aqui. Já com todos os equipamentos com certificado da União Europeia. E eles seguem à risca os principais fabricantes de wallbox, como por exemplo, da BYD. Vem como acompanhamento os acessórios para montagem e um material e um manual bem explicativo de como fazer a instalação. Bom, vamos supor que aqui é o nosso quadro e aqui estão os equipamentos, obviamente. A primeira pergunta que vocês têm que se fazer é: como eu tenho a tensão necessária para o wallbox? Ou seja, vamos supor que um wallbox de uma determinada marca tem uma tensão nominal de 220 volts. Como que eu vou ter essa tensão na minha residência? Por que eu pergunto isso? Supondo que a tensão nominal do wallbox é 220 volts. Eu pergunto isso porque em algumas regiões o 220 volts, como aqui em Curitiba, é obtido entre uma fase e outra fase. Em outras regiões, como Santa Catarina, algumas regiões, litoral de São Paulo, Nordeste, o 220 volts é obtido entre a fase
e o neutro. Vocês precisam primeiro saber disso. E aí, obviamente, nos dois casos tem o terra. Agora, pegando o caso aqui. Então, eu sei que eu vou precisar do 220 volts entre fase e fase aqui em Curitiba. Bom, tá aqui meu quadro. Eu vou colocar o box seto para passar o eletroduto. Então, o eletroduto vai ser conectado aqui e os fios vão passar aqui no meio. Eu vou trazer do meu quadro de distribuição, colocar um pouco maior, eu vou trazer aqui o condutor terra, vou deixar o terra aqui, terra, vou puxar uma das fases, e vou puxar a outra fase. Então, eu vou trazer 3 condutores ali do meu quadro. 2 fases e o terra com cabo de 6 milímetros. Quais as ligações que eu vou fazer? Bom, eu opto em começar aqui pela parte de baixo do disjuntor. É possível? É, não tem problema começar por aqui, o cabo entrar por aqui ou por aqui. Então, eu vou ligar aqui a fase e a outra fase. Perfeito. A fase que entrou ali passa pelo disjuntor quando ele está ligado e ela vai entrar aqui no DPS, vou fazer uma derivação e vai entrar aqui ao mesmo tempo no IDR. A outra fase sai daqui, entra no outro polo do DPS e no outro polo do IDR. Continuando. Do IDR entra por aqui por cima e sai aqui por baixo. Então, saiu daqui do IDR, entra no medidor de energia e daqui sai do medidor de energia e vai lá para o quadro, através do cabo PP. O mesmo acontece com essa fase aqui, ó. Sai do IDR, entra no medidor de energia, sai do medidor de energia, vai lá para o quadro através do cabo PP. E o aterramento? O aterramento vocês podem colocar tanto num barramento, coloco aqui o aterramento, e aí você puxa aqui, ó, o aterramento. Esse meu DPS, ele só tem uma saída de aterramento, né? Então seria só um, mas quem tem 2 saídas de aterramento, liga aqui, ó, as 2 saídas do aterramento vai para o DPS, que está ligado no terra, que está ligado aqui no terra, que é o mesmo terra do quadro geral. E aí eu preciso do aterramento indo para o wallbox. Então vem um aterramento aqui e vai lá para o wallbox através do cabo PP tripolar. Essa é a ligação. Mas na prática, o que acontece? Para que serve cada um dos equipamentos? Vejam só, cada um tem uma função específica. O disjuntor, ele serve para proteger contra sobrecorrente, sobretensão. Ele protege os equipamentos e a fiação. Então, isso é o disjuntor. Ele, a partir de 40 amperes, ele vai começar a esquentar e ele, se tiver uma corrente maior do que 40 amperes, desarma o circuito e não passa a corrente para o resto do circuito. Então, essa é a função do disjuntor. Ele protege ali o circuito. E o DPS? O DPS protege contra surtos de tensão, ou seja, um aumento abrupto de tensão, que é o caso, por exemplo, de uma descarga atmosférica. Como o disjuntor tem uma resposta mais lenta, porque ele não tem uma atuação rápida suficiente para bloquear uma descarga atmosférica. Então o DPS faz isso. Porque em situação normal, o DPS não conduz a eletricidade entre a fase e o terra, ele não conduz. Mas ele tem dentro dele um componente eletrônico que é o varistor. E esse componente eletrônico, ele atua muito rapidamente. Quando ele percebe uma tensão muito alta, ele permite a passagem da corrente para cá. Quando ele permite a passagem da corrente para cá, ele desvia toda essa sobrecarga, toda essa tensão alta e corrente para o aterramento e aí ele vai desarmar o circuito. Então, esse é o DPS. Ele protege contra surtos de tensão.
E o IDR, o que ele faz? O IDR, tipo A, que é o que a gente está considerando aqui, ele protege as pessoas contra choques elétricos. Então, ele protege as pessoas. Como que ele faz isso? Ele fica percebendo o fluxo de corrente, porque toda corrente que entra por aqui tem que retornar por aqui. É como se fosse um cano d'água. Se é um cano d'água aqui, ó. Se é um cano d'água que vai para o circuito e retorna para cá, toda a corrente, o fluxo que entra por aqui tem que retornar. Se não retornar, significa que existe fuga de corrente. Pode ser fuga de corrente direto para a terra, ou uma pessoa pode tomar choque, e a atuação dele é muito rápida. Esse caso aqui, ele percebe fuga de corrente da ordem de 30 mA, que é a mesma coisa que 0,03 A, que é muito baixa, que não causa, não machuca as pessoas. Então, quando ele percebe fuga de corrente, ou seja, que do circuito está saindo um pouco de corrente, ele já desarma, e aí interrompe o circuito. Se ele não percebe isso, a corrente continua fluindo, vai para o medidor de energia, que vai para o carro. Então, se todos os equipamentos estão funcionando bem, a corrente vem por aqui, passa pelo disjuntor, que está ligado, não passa pelo DPS, passa pelo IDR, passa pelo medidor de energia e vai ali para o carregamento veicular, certo? Então, perceba que é realmente um circuito elétrico. Existem duas formas de vocês fazerem as ligações. Podem utilizar cabos, como eu fiz aqui. Eu estou utilizando aqui o cabo de 6 mm, como vocês já sabem. Nas extremidades, estou utilizando o terminal ilhós simples e no meio o terminal duplo. A outra forma é utilizando o barramento. E aí basta vocês cortarem o barramento, que vocês vão ter aqui, ó. O barramento, ele é deste formato. Então, esse polo substitui aquele primeiro, e o de baixo substitui o segundo, e eles vêm isolados um do outro. Entenderam como funciona? Então vocês podem utilizar os barramentos cortados já. Vocês cortam lá. Vocês podem cortar e substituir aqui pelo barramento. Por que que eu não utilizo o barramento? Eu não utilizo porque aqui eu utilizo todos os dispositivos do mesmo fabricante, que é esse fabricante aqui, Yaro. Ele é um ótimo dispositivo. Porém, como vocês podem perceber, eles têm alturas diferentes e profundidades diferentes. E aí, o barramento, como ele é rígido, ele não fecha um bom contato nos terminais. Por isso que eu utilizo os cabos para fazer as ligações. Fica a critério de vocês. Os dois funcionam muito bem. Montagem do quadro. Então fiz as ligações conforme eu já indiquei no diagrama para vocês. Montei já sobre o barramento DIN. Isso facilita bastante. Então ele fica já organizado. No quadro, eu faço um furo de 22 a 24 milímetros na broca escalonada. Coloco um prensa-cabos de 1/4 de polegada. Passo pelo prensa-cabos o cabo PP tripolar de 6 milímetros, e aí em uma das pontas eu coloco o terminal olhal de 6 milímetros, já com a identificação. Essa identificação L, N e P é exatamente a ligação, a identificação que tem no quadro, no wallbox. Então é só seguir os símbolos. E no outro terminal eu coloco aqui, deixo mais ou menos 25 a 30 centímetros desses dois cabos, coloco o terminal tubular neles, e aqui coloco o terminal
E nesse cabo aqui eu coloco outro terminal duplo, que é para o aterramento. Agora é só montar. Tá aqui a montagem então do quadro. Entra fase neutra ou fase-fase e o aterramento. Entra pelo disjuntor, liga no DPS e ao mesmo tempo no IDR. Se não for um surto de tensão corrente, não vem corrente no aterramento. Se tiver um surto, um raio, a corrente vai entrar por aqui, vai ir para o terra e vai desarmar o circuito. Em condições normais, ele não entra aqui, ele vem para o IDR. O IDR verifica se tem fuga de corrente, ou seja, se alguém está tomando choque ou está passando corrente pelo terra. Se tiver, ele vai desarmar. Se ele não tiver fuga de corrente, passa pelo medidor de energia, vem para o cabo e aqui você liga fase neutro ou fase-fase mais o aterramento. As etiquetas são acessórios só para vocês não errarem os posicionamentos. Feito isso, está pronto o quadro. Ah, não está pronto não. Como que você vai ligar no seu quadro geral? Você vai puxar ali, você vem pelo forro, vai puxar os condutores, fase neutro terra ou fase terra, e aí você vai colocar um eletroduto aparente de 3/4 de polegada. Para 3 condutores de 6 milímetros, tem que usar o eletroduto no mínimo de 3/4. Aqui no quadro ele já tem a posição para você fazer o furo. Você vai usar uma broca escalonada, vai furar, vai colocar o box reto, prendê-lo aqui através de uma rosca e conectar o eletroduto aqui. Feito isso, você pode tirar esse cabo aqui e tirar o revestimento e fazer uma emenda, ou você pode pegar o cabo direto, tirar aqui do disjuntor e colocar ligado direto, ou seja, tira esse cabo e coloca o que vem do seu quadro. Poxa, mas não tem um terminal ILHOS. Não precisa, pessoal. Antes de existir o terminal ILHOS, as pessoas faziam instalações elétricas da mesma forma. O terminal ILHOS é legal porque ele evita o desfilamento, né? Então, na hora de você encaixar, evita que uns fios saiam, não entrem na posição correta. Mas se vocês tomarem cuidado, vai funcionar do mesmo jeito sem o terminal ILHOS. E também, não se esqueçam, obviamente, de alinhar, usar um nível para alinhar o quadro e fazer a fixação com bucha de 6 milímetros. Como eu falei, eu vou fazer um teste agora, bem rápido, e esse teste vocês devem fazer assim que vocês terminarem a montagem do quadro, que é o teste de condutividade e de resistência. Por quê? Porque muitas pessoas já me falaram que quando eles montaram o quadro e ligaram, a temperatura aumentava demais. A temperatura vai aumentar, logicamente, mas se ela estiver aumentando demais, significa que o circuito está mal dimensionado, os condutores estão inadequados, ou existe resistência entre os contatos. Por isso que eu sempre tento manter bom aperto aqui entre os contatos e utilizo terminais de qualidade para evitar a resistência. O que vocês devem fazer? Primeiro, eu vou ver se a corrente elétrica vai chegar no wallbox. É claro que se não tiver algum problema em relação a isso, o wallbox vai indicar que tem falta de fase, falta de terra. Utilizando o equipamento, o multímetro, na função de condutividade, eu vou colocar aqui. Então eu vou começar por uma das fases. Vou começar pela fase do cabo vermelho. E ele tem que apitar se a corrente estiver chegando até outro ponto.
vou ligar o circuito. Esse aqui é o botão de teste, tá? Então, quando vocês ligarem o wallbox, de vez em quando, vocês devem apertar isso aqui. E quando ele estiver ligado, ele tem que desarmar quando vocês apertarem. Significa que ele está funcionando. Se ele estiver ligado e ele não desarmar se vocês apertarem aqui, significa que está com defeito. Então, coloco aqui uma ponta de prova na fase e a outra ponta de prova na outra fase. E tem que dar condutividade e ele não pode apitar nos outros, indicando que o circuito está isolado em relação aos outros. Ok? Vou fazer o mesmo para a outra fase e ele tem que apitar. E nos outros não pode apitar. E o aterramento tem que apitar aqui e não pode apitar nos outros. Agora eu vou medir a resistência. Quanto menor a resistência, melhor. Para isso vocês precisam de equipamento de boa qualidade. Esse equipamento é de boa qualidade. Vou medir a resistência aqui. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Deixa eu ver se aparece na câmera aqui. Eu acho que sim. De qualquer forma, eu vou falando o que aparece aqui no visor. Então, medir a resistência da fase. Ó, aqui tá marcando 0.1, 0.2. É uma resistência muito baixa. Significa que está bom assim. Na outra fase, esse aqui deu 0.3. Continuou muito bom. O que seria ruim? 10 ohms, por exemplo. 10 ohms a partir de 0.2. Igual a outra fase, então tá muito bom. E o aterramento, vamos ver. O aterramento 0.3. 0.3. Então tá muito bom sim, tá? Como eu falei, abaixo de resistência na ordem de 10 ohms acima, você deve melhorar o teu circuito, a qualidade dos componentes, por exemplo. Bom, esse foi o teste e agora eu vou só mostrar como que seria o quadro funcionando, né? As funcionalidades do quadro. Aqui eu liguei o quadro, só para vocês terem uma ideia de como que é. Esse medidor de energia, ele é Blacklight. Então ele tem um visorzinho ali para enxergar durante a noite. Eu liguei ele no 127 porque estava fácil aqui o acesso na bancada, né? Então a rede agora está dando 123 volts, por isso que eu falei que é importante, né? Ela sempre tem flutuações. Então está dando 123 volts. A corrente 0.02 amperes, que é 20 mA. Quem consome 20 mA? O LED. O LED consome 20 mA, então por isso que está marcando esse valor. Não tem nada conectado agora. Mas eu vou deixar na descrição um vídeo onde eu estresso o quadro. Eu ligo ele, vários equipamentos, aquecedor, forno elétrico, tinha ligado mais um equipamento. Eu liguei 3 equipamentos ao mesmo tempo para estressar o quadro e medir a temperatura, tá? Vai ficar na descrição. Então, aqui a energia. Eu acabei de ligar, não consumiu nada de energia. A potência, como não tem nada ligado, 0 watt. E a frequência, 59.95 Hz, né? O padrão aqui no Brasil é 60 Hz, está próximo disso, está dentro da faixa de tolerância. E aqui o Power Factor, que é o fator de potência, que vocês vão acabar não utilizando, tá? Mais para quem é da área e conhece um pouco sobre defasagem. Mas esses são os parâmetros, né?
O teste do IDR, como que você faz o teste? Tempos em tempos, veja se ele está funcionando. Tem que apertar aqui e tem que desarmar. Aí desligou. Bom, é isso. Com isso encerro o vídeo. Eu agradeço muito a atenção de vocês e espero que dê certo a montagem do quadro.